E aí, pessoal, tudo bem? Qual é a boa para nós hoje? Olha, eu falo sobre este tema meio que pisando em ovos, porque o assunto de homens com mulheres na sociedade atual está cheio de radicalismos. É ou não é, velho? Você também observou isso nos últimos tempos? É só mulherada falando mal de homem, homem falando mal de mulherada, isso assim nos últimos 3 ou 4 anos foi extremamente potencializado. Ou eu tô ficando louco? Eu sou louco? Não sou louco, né? Como diria o saudoso Alborguete. Temos de um lado o movimento Incel, Red Pill, Black Pill, e do outro nós temos as nossas amigas feministas. É ou não é? De forma geral, trata-se de um discurso sistêmico de crítica ao sexo oposto, uma espécie de ódio de um contra o outro, como se estivéssemos numa disputa e não fôssemos membros da mesma espécie. Pessoal, nós somos membros da mesma espécie, porra, né? Então, se o macho Homo sapiens ficar brigando com a fêmea Homo sapiens, as outras espécies vão nos dominar, caralho. É ou não é, bicho? Não somos. Então, agem como se não fôssemos membros da mesma espécie, ao passo que somos termos complementares de uma união sagrada. O fato é que, com essa radicalização, qualquer opinião emitida sobre o tema pode ser facilmente judicializada e foder completamente com a sua vida. Ou eu estou mentindo? Veja o caso recente do Calvo do Campari, que brigou com a namorada e foi cancelado e malhado nas redes, né? Eu não defendo ódio, eu constato. Parto do princípio de que masculino e feminino são diferentes. 1 mais 1 é igual a 2. Eu não engulo essa de que todos os gêneros são iguais. E você? Você engole? Você também acredita que os gêneros são uma criação teórica? Uma abstração? E sim, eu acredito que ainda dá para falar isso sem ir pra cadeia por enquanto, né? Eu acho que daqui a alguns anos é possível que se alguém disser esta frase, ele possa ir preso. Com relação ao feminino, eis alguns pontos negativos interessantes. E olha só, o lance dos movimentos feministas e Red Pill, por que eles fazem tanto sucesso? Porque existe algum resquício de verdade no discurso. Se ele fosse totalmente falso, ele não faria tanto sucesso. No caso do Red Pill, por exemplo, existem alguns pontos ali que são abordados pelos caras que são de fato reais. E no feminismo é a mesma coisa. Só que é o seguinte, meu caro, existem os pontos negativos ligados ao feminino, mas a mulher é um todo, né? Existem também os positivos. Então, se você não gosta dessas características que são intrinsecamente femininas, talvez seja melhor que você procure um homem. Pode ser que você não goste de mulher. Então pense nisso. O negativo vem junto com o positivo e essas coisas estão misturadas. Não é possível fazer abstração do negativo ou do positivo. Tá tudo junto e misturado. Se você quiser uma mulher sem os defeitos intrinsecamente femininos, quer dizer que você quer um homem. E se você, mulher, quiser um homem desprovido das, das negatividades relacionadas à sua masculinidade, você está querendo talvez uma mulher. Pense nisso. Pense nisso, pode ser a chave para a sua felicidade. Mas, em relação ao feminino, o que eu observo é que existem alguns pontos interessantes quanto à parte negativa. Um deles é a ambição feminina sem os meios de satisfazê-la. É muito comum, as exceções existem, que não invalidam a regra,
a mulher usar um homem como um instrumento para alcançar objetivos de curto, médio ou longo prazo. Então, assim, o sujeito vira o cavalo da mulher em detrimento de si mesmo, pinta a casa, conserta isso, troca aquilo, carrega aqui, carrega ali. E quanto mais cede e vira capacho, mais é desprezado por esta mesma mulher. Ela tem a ambição, mas, na grande maioria das vezes, não tem os meios próprios para realizar esta ambição. O segundo ponto do feminino é o seu desejo de controle sem é o desejo de controle sem desejo de liderança. Então, assim, ela quer mandar no marido, quer mudar os seus hábitos, questionar suas amizades, escolhas, tudo travestido de conversa séria, imperativo moral, terapia de casal e o objetivo provar para si mesma, muitas vezes, que tem o controle, de modo a massagear um ego via de regra frágil. E quanto mais o homem cede, mais ele é desprezado de novo, porque ela quer o controle, mas não quer a responsabilidade de liderar, porra. Então reparem na ambivalência brutal. Quer coisas que só o homem pode dar, mas despreza o homem que dá. E 2, quer controlá-lo, mas despreza-o assim que ele se deixa controlar, porque ela não quer liderar. O homem que não consegue navegar neste mar caótico vira corno, vira ex, vira história no Instagram. E é por isso que a maior parte dos casamentos hoje em dia acabam em divórcio. E a esmagadora maioria iniciada por elas mesmas, as mulheres. Quer dizer que a rapaziada hoje em dia não está conseguindo mais navegar nesse mar, tá certo? Esse conhecimento, essa capacidade de navegação era natural para os nossos avós, mas isso sumiu graças ao processo de feminização do Ocidente, sobre o qual eu não vou falar neste vídeo, mas a feminilização do homem é a causa do seu fracasso nos relacionamentos nos dias atuais. Caso você se interesse por este assunto, eu recomendo que você leia Otto Weininger, Schopenhauer, Esther Avelar. Sim, muitas mulheres escreveram sobre a feminização do homem. E todos os defeitos masculinos, sobre os quais eu não entrei em detalhes aqui, estão descritos lá. Portanto, mulheres, vocês podem se aprofundar por intermédio da leitura desses autores, caso isto lhes interesse. E tem também o Henrique Zemmour, Alain Soral, aqui na França, e tantos outros. Mas o fato é que este processo de feminização dos homens fez um estrago na sociedade em geral. E a maior vítima são as próprias mulheres. O meu conselho para os homens: não transfigure a compreensão que você possui do comportamento feminino em raiva ou ódio. Transforme-a em amor. O dever do homem é permanecer frio, sereno. Os testes femininos são exatamente isso. Elementos muitas vezes inconscientes da natureza feminina, cujo objetivo é o de verificar se você é mesmo a base sólida que ela tanto precisa. Então você não tem o direito de agredir nenhuma mulher. Olha só que discurso bonitinho. Bruno Gagliasso, olha só. Também sei falar bonito. Mas é verdade. Você, enquanto homem, tem o dever de navegar neste mar caótico com maestria. E se você passar no teste, quando você vence, aí sim você desfruta de um dos maiores prazeres que Deus deu para o homem, que é o amor de uma mulher, o carinho e a sua doçura, da qual nós tanto precisamos. É ou não é? Um abraço, pessoal.